Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias. Vamos hoje finalizar o capítulo 6 do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E vai falar sobre o seu elo com o não manifesto. Aquilo que a gente não consegue ver, nem pegar, nem tocar, é o não manifesto. Então, eu vou colocando aqui algumas perguntas que foram feitas no livro, né, que foram respondidas, e alguns trechos que eu achei interessantes e pertinentes para que a gente pudesse refletir. Então, a primeira pergunta que é feita aí nessa parte é: qual é a relação entre a presença e o corpo interior? Então, o que tem a ver essa coisa de estarmos presentes no nosso dia a dia, no nosso momento, e o nosso eu real, né? O que é o corpo interior? É o nosso eu real. É aquele ser que é realmente, né? Porque o ego, ele não é. O ego, ele é uma ferramenta do nosso ser. Quem realmente é, e é a total presença, é esse ser interior. Então, qual a relação desse estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia, que em muitos aspectos aí é deturpado, porque muitos acreditam que estar presente no corpo, nessa vida, nesse dia a dia, não tem a ver com o nosso eu real, com o nosso espírito, esse ser espiritual que somos nós. E que nós precisaríamos estar num outro estado de consciência, tendo experiências que não são aqui no mundo de relação, nesse mundo material, né? Então, olha só que interessante o que esse livro traz, né? Ele quebra justamente essa ideia de que estarmos vivenciando a nossa vida aqui nessa matéria e vivenciar com presença não seria estar em contato com o nosso eu espiritual. Então, o livro ele vai trazer justamente o contrário do que muitos acreditam. Até eu mesmo. Eu sempre acreditei, num passado aí, que fazer atividades espirituais não tinha nada a ver com essa vida material. Teve momentos em que até eu me desconectei da vida material, como se a vida material não fosse tão importante, como se ela fosse algo mundano, né? E que a parte espiritual não tem nada a ver com isso. Mas há um bom tempo já, nos estudos que eu venho fazendo, né? Não só nesse, mas em tantos outros que já foram feitos, eu fui percebendo que não é bem assim que funciona. Que tudo é um conjunto, tudo está totalmente integrado, é um todo. Então, não existe essa divisão, na verdade. A vida material, ela não é uma vida qualquer, não. Ela é a vida do nosso ser espiritual, que está se manifestando aqui, no plano material. Né? E isso faz muito sentido, porque se nós estamos vivenciando, nos manifestando nesse mundo material, ele tem que ter algum valor, ele tem que ter alguma grande importância para nós. Então, não faz o mínimo sentido nós nos desconectarmos dessa vida que nós viemos aqui viver e acharmos que essa vida espiritual, essas experiências espirituais, não tem a ver com essa vida aqui. Olha só que coisa interessante que esse livro vem nos trazer, de uma forma tão sensível, né? E que vem agregando todos os estudos que nós já fizemos um dia. Estudos sobre corpos, né? Estudos sobre bioenergia, sobre chakras, tudo que a gente já veio estudando aí sobre autoconhecimento, as nossas experiências
em templos espiritualistas ou de religiosos. Então, tudo isso não está separado. Não existe essa separação. E é muito legal quando a gente começa a perceber essa integralidade, né, de tudo. E o quanto nós somos seres integrais. Não podemos estar divididos. Né? São várias reflexões que a gente vai fazendo a partir dessas colocações que são feitas aí no livro. Tá? Então, quanto mais estivermos conectados com essa vida material aqui, mais conectados, vivendo com o nosso ser interior, estarmos presentes, estamos aqui, vivenciando esse aqui e agora. Quanto mais estivermos com essa conexão, mais nós estaremos conectados com esse ser interno nosso, esse ser real. E só dessa forma nós conseguimos chegar, entrar em contato com esse não manifesto. Então, eles perguntam, mas o que é esse manifesto, né? O não manifesto é o mesmo que o ser? Aí a resposta, sim. A palavra não manifesto é uma tentativa de se referir àquilo que não pode ser dito, ou pensado, ou mesmo imaginado, que é o nosso ser interior. Quem pode explicar esse ser? Quando nós ficamos em total silêncio, como nós já fizemos aí alguns exercícios aí nas aulas passadas, né? Algumas experiências. Quando a gente entra em contato com esse ser interno, nós temos que sentir, não é isso? Porque ele só pode ser sentido, ele não pode ser visto, ele não pode ser pensado, porque a razão aqui, o racional, ele é totalmente o inverso do que temos aqui no nosso ser real. Para entendermos o que é esse ser real, é só se a gente sentir. Então, nós precisamos viver a vida sentindo essa vida, sentindo cada momento. E a gente só vai conseguir sentir esses momentos, tudo que a vida nos traz, se nós estivermos presentes no aqui e agora. Cada vez mais presentes. E isso é realmente, para nós que estamos muito habituados a ouvir o tempo todo a nossa mente, isso é uma tarefa um pouco difícil, porque a mente ela está com esse hábito, ela está habituada a se pronunciar e a ser completamente ouvida. A nossa atenção se volta completamente para a mente. E não para o nosso ser interior, não para o sentir. Como a nossa mente está totalmente habituada a liderar, a reger tudo na nossa vida, fazer o caminho inverso realmente é um grande desafio. Mas é um desafio que no início parece ser muito difícil, mas conforme a gente vai mergulhando nisso, nós vamos nos apoderando dessa capacidade, né, dessa potencialidade do nosso ser. Basta que a gente comece realmente a mergulhar nesse universo. Então, continuando aqui, foi dito que a presença é a consciência que foi reivindicada à mente. E quem a reivindica? Então, na aula passada, nós falamos dessa questão de reivindicarmos a nossa presença à mente, né? Mente, fica aí quieta, que agora eu vou aqui estar presente e consciente, aqui, nesse momento. E quando a gente consegue isso, nós pegamos de volta aquilo que é realmente nosso, do ser interno, que somos nós. Nós somos essa consciência. Não, a mente não é essa consciência. A mente é uma ferramenta do nosso ser, que vai ser utilizada pelo nosso ser, e não é ao contrário. Então,
Quem a reivindica somos nós, já que em sua consciência, em sua essência, você é consciência. Então, é isso que eu acabei de falar, nós somos consciência. Então, se nós somos consciência, nós vamos reivindicar o nosso estado de presença. Nós vamos nos colocar nesse estado e vamos dizer: esse é o meu estado, é o estado de presença. Então, é como se fosse um despertar do sonho das formas. O que ele quer dizer aqui? Que nós estamos completamente iludidos pelas formas, pelas coisas como elas se apresentam, como se nós não conseguíssemos ir além disso. Então, a gente vai lembrando de tudo que ele já falou a respeito, né, desses assuntos, até chegar nesse ponto, né, que ele falou para a gente, né, para que a gente vá além das palavras, para que a gente não se prenda às palavras, porque as palavras, elas são apenas como se fossem postes de sinalização. As palavras não representam a verdade. Elas apenas sinalizam, olha, tá por aí, é por aí. As palavras apenas sinalizam a verdade. Nada daquilo que a gente fala em relação a essas questões faz sentido se a gente não trouxer para o nosso sentir, se nós não vivenciarmos isso. Se a gente não vivencia, serão nada além de palavras. E palavras não são a verdade, não é? O que eu falo aqui, o que qualquer outra pessoa fala, pode ser entendido de uma forma diferente por cada pessoa. Por mais que eu tente colocar aqui essas questões, cada pessoa que me ouvir vai entender da sua forma, de acordo com as suas crenças, o seu mapa de mundo, o que acredita ser a verdade, porque tudo isso é muito relativo, mas o sentir não, o sentir é único, o sentir é a verdade. Por isso que ele diz, estejamos presentes no aqui e agora, porque essa presença, ela só tem a ver com o sentir. E quando a gente fala em pensar o tempo todo, em raciocinar, em ficar formando juízos de valores e por aí fora, nós estamos falando de uma mente que ou ela está lá no passado ou ela está lá no futuro. E é isso mesmo. Todos os nossos pensamentos sempre vão ser relativos a algo que já aconteceu, nem que seja a uma fração de segundo, mas já aconteceu, e ao que vai acontecer. Não chegou ainda a se concretizar. E vai acontecer nem que seja daqui a uma fração de segundos. Instantaneamente, é só a presença. E nessa presença não existe a função da mente. Existe só o sentir. Então, é muito legal que a gente entenda esses conceitos, né? E vá vivenciando eles cada vez mais, vivenciando as pequenas coisas no nosso dia a dia, qualquer que seja, vivenciando. Existe a dor, existem momentos felizes, tudo isso faz parte do nosso ser, faz parte da nossa vida, do que se apresenta para nós. E sempre vai ter algo a nos ensinar, a acrescentar na nossa vida, a trazer uma expansão da nossa consciência. Então, quando a gente enfrenta um problema e entra em processo aí de ansiedade, de desespero, e fica com depressão, tudo isso tem a ver com a racionalização, com o medo, né? Com formar ideias de algo que ainda nem aconteceu, ou então ficar presos no passado. E quando estamos assim, estamos completamente sendo regidos pela nossa mente,
Mas não precisa ser assim. Nós vamos nos habituar a ter uma nova forma de agir. Uma forma de agir diferente do nosso ser, né? Que vai, então, educar essa nossa mente a fazer aquilo a que ela veio, a trabalhar a nosso favor. Quem gosta de ficar no sofrimento? O sofrimento, ele vem, acontece. Mas nós, muitas vezes, ficamos muito tempo no sofrimento, sem enxergar nada à nossa frente, a não ser o que aconteceu ou o medo do que vai acontecer. E passamos a não vivenciar a vida, não saborear a vida. E isso é o que tira a nossa conexão com esse nosso ser interno. Quando a gente entra cada vez mais em conexão com esse ser interno, quando a gente vive a nossa vida no presente, ficamos aqui na presença, nós vamos tendo uma nova forma de ver, inclusive, os acontecimentos que nos geram a dor. Quem está, as pessoas que estão ali naquela linha do sofrimento, sendo regidos pela mente, não vão acreditar nisso aqui que está sendo dito. Não vão, porque elas não vivenciam isso. Então, para elas, isso não existe. Mas quem vivencia isso vai entender, porque vive isso. Então, mais uma vez, né? Essas palavras aqui, elas vão ser apenas postes de sinalização, como diz aqui no livro. E é real mesmo. Porque eu, ou o Eckhart Tolle, não vai fazer com que a gente sinta esse nosso eu real. E não é ele que vai fazer. Somos nós que estamos abertos a isso. Quando nós vamos resolver nos abrir para isso e tentar ousar, vamos dizer melhor, né? Quando nós iremos ousar colocar um dos pés ali em vivenciar o aqui e agora. Quem de nós vai se arriscar a isso, né? Porque isso é um grande desafio. Vale a pena, às vezes, a gente dar uma olhadinha até nas aulas anteriores, para que a gente vá compreendendo essa linha, né? Como se fosse uma colcha de retalhos que ele vai fazendo desde o início lá do livro e vai montando. É como se fosse também um quebra-cabeça, né? Que a gente vai montando e a gente vai visualizando como vai se formando isso e como isso faz sentido quando a gente começa a montar esses quebra-cabeças e quando a gente começa a vivenciar tudo isso. Então ele diz assim: você pode continuar com a sua forma, porém consciente da ausência da forma. Complicado, né? E da ausência da morte. Então a gente continua com a nossa forma, conscientes de que nós somos seres de luz. E que essa forma, na verdade, ela é momentânea. Porque esse ser de luz nem forma não tem. Né? Nem forma. Então, nós vamos saber que esse ser aqui, ele nem forma tem. Então, se nem forma ele tem, por que nós vamos nos preocupar tanto com a forma? Até mesmo esse mundo que nos rodeia é um mundo feito de energia. É um mundo feito de energia. Essas formas, elas são energia. Então, o que realmente existe, né? O que realmente existe? Como é a energia? Aí, nós também não vamos nos preocupar com a questão da morte, porque o ser não morre, né? Nós somos seres de luz que não morremos.
A consciência não morre nunca. O que tem prazo de validade são esses corpos. Eles são corpos perecíveis. Mesmo assim, quando eles se forem, eles vão se desintegrar, vão se integrar novamente na natureza. Vão se integrar. Cadê a forma? Onde foi parar? Né? Tudo que existe, se a gente for observar, vai se desintegrando com o tempo. O que é muito antigo começa a se desintegrar, a sumir, né? E só não some por completo, porque é uma energia que está muito condensada, mas vai se desgastando, não é? Quanto dirá o corpo físico, não é mesmo? Aí ele fala uma coisa interessante, ele começa a trazer algumas ideias bem interessantes. Ele vai falando sobre o envelhecimento do corpo. Aí ele diz assim: a tomada de consciência do corpo interior traz o abrandamento do envelhecimento do corpo físico. Então, essa nossa tarefa, esse nosso desafio de entrar em contato aqui com o nosso corpo interior e tomar consciência dele, vai fazendo com que o nosso corpo físico comece a ter um envelhecimento menor, mais demorado, mais abrandado. Por quê? Porque o corpo de luz, ele pulsa energia, energia de vida. Essa energia que ele pulsa quando a gente entra em contato com ele, o corpo físico, ele entra em contato também, porque nós estamos aqui hoje encarnados. Então tem como esse corpo físico não receber essa energia. Não existe forma dele não receber. Tudo o que acontecer vai passar por aqui. Assim como tudo que acontecer aqui, que nós vivenciarmos aqui, vai ser levado para o nosso corpo mais sutil, o corpo átmico. Tudo vai ser levado para lá. E tudo que está sendo recebido ali pelo corpo átmico vai chegar até aqui, o corpo físico. Vai sair por aqui. Então, imaginem se a gente começa a mudar esse hábito nosso e começamos a entrar mais e mais em contato com esse nosso ser interior, que é luz, pulsando, vida, força. Todo o nosso corpo vai receber isso e vai ser impactado positivamente por isso. Então, o nosso corpo interior, ele não envelhece. Não existe isso, envelhecimento. O que envelhece são os corpos perecíveis. O campo de energia do corpo interior é o mesmo, com 20 ou 80 anos. Não importa quantos anos nós tenhamos, o nosso corpo interior, ele é o mesmo, ou até, ele está até brilhando mais, dependendo desse nosso trabalho interior que a gente faz. Então, talvez, lá há 20 ou 30 anos atrás, quando eu ainda nem entrava em contato com ele, quando eu achava que o mundo da forma era o verdadeiro mundo, é ele que existia, e eu não fazia nem ideia de que eu tinha esse corpo interior, talvez o meu corpo físico não tivesse esse impacto tão positivo como ele tem hoje. Então, hoje, talvez o meu corpo interno brilhe muito mais. E esse corpo, ele está recebendo esse impacto. Talvez hoje eu pudesse estar até pior, eu pudesse estar com doenças, ou eu pudesse estar com dificuldades psíquicas, né? Uma série de coisas. E graças a esse meu trabalho árduo do autoconhecimento e do contato com o meu eu interior, hoje isso esteja reverberando pelo meu ser.
E talvez hoje, nesse tempo tão difícil em que nós nos encontramos, onde ocorre essa pandemia, né? Talvez seja isso que esteja me segurando. E segurando cada um de nós. Cada um sabe de si mesmo. Então, quem está aí me ouvindo, né? Vai saber de si mesmo. A gente sente o quanto essa realidade impacta na nossa vida. Assim que o seu estado habitual passar da fase de estar fora do corpo e prisioneiro da sua mente, para de estar dentro do corpo e presente no agora, o seu corpo físico sentir-se-á mais leve, mais claro e mais vivo. Então, a partir do momento que a gente está realmente vivendo essa nossa realidade interior, nós estamos dentro do corpo. Ou seja, estamos presentes, vivendo a presença, saboreando cada momento, sentindo cada momento, não importa que momentos sejam esses. Existem os momentos mais duros, mas a gente também vai perceber momentos que são mais leves, que são bálsamos na nossa vida. Só nós vamos saber, só eu vou saber de mim, e cada um que está ouvindo vai saber de si mesmo. Mas basta que a gente observe, não com a mente, porque a mente sempre vai julgar. Ah, isso é pouco. Ah, isso não serve. Ah, isso não tem glória aqui. A mente sempre vai gerar algum juízo de valor. É a mente que faz isso. Nosso ser interior, ele sempre vai viver. É o ser interior que vai viver. E cada pequeno momento que a mente jogaria fora, porque nem notaria, o ser interior nota. O ser interior vive. E são esses pequenos momentos, essas vivências especiais que a gente tem, que são simples, a simplicidade da vida, é que vai trazer o aconchego naqueles momentos mais duros. Naqueles momentos que a gente estiver ali triste, puxa, essa vida está muito difícil, né? Que vontade de largar tudo, que vontade de não fazer mais nada. Aí a gente começa a lembrar. Lembrar do quê? Com a mente? Não. Com o coração aqui. A gente começa a sentir. Nossa, mas eu amo tanta vida. Isso não é possível. Eu não posso querer largar tudo. Porque eu tô amando essa vida. Ah, tá difícil agora. Nossa, mas como eu gosto da vida. A gente nem entende, às vezes, por que a gente gosta tanto da vida. Porque simplesmente foram momentos sentidos. Não foi um momento racionalizado, avaliado. Ah, isso serve, isso não serve. Olha, isso é pouco. Ah, isso aqui não serve. O que eu estou ganhando aqui? Ah, mas aqui eu ganho mais. Ah, eu não gosto de estar aqui, mas aqui eu ganho mais. Então é aqui que eu vou. Isso é coisa da mente. Ainda falando do envelhecimento do corpo, né? Ele diz assim: a acumulação do tempo, assim como o fardo psicológico do passado e do futuro, diminuem muito a capacidade de regeneração das células. Por isso, ao habitar o corpo interior, o corpo exterior envelhecerá a um ritmo muito mais lento. E, mesmo quando envelhecer, a sua essência intemporal brilhará mais através da forma exterior. Ele vai brilhar através dessa forma exterior. E você não terá o aspecto de uma pessoa idosa. Tudo isso porque já estudamos isso, quem fez o curso de bioenergias já sabe, porque eu falei sobre os rostos de luz. Rosto de luz é isso.
É quando alguém olha para você e vê um brilho em você e não entende, ué, mas essa pessoa tem, sei lá, 70 anos, 80 anos, mas ela tem um brilho. Que brilho é esse? É o brilho do ser interior. É ele que está se manifestando. É ele que vive. Não é a mente que vive, é ele. Aí, continuando, essa questão dos benefícios aí para o nosso corpo físico, né? Ele fala em fortalecer o sistema imunológico. Essa nossa mudança de olhar, né? A gente vai sentir, a gente vai entrar em contato com o nosso eu interno, e isso faz com que a gente acabe fortalecendo o nosso sistema imunológico. Quanto mais consciência tiver do corpo, mais forte se tornará o seu sistema imunológico. Então, olha, não é para jogar o corpo para lá, corpo, sai daqui. Não, eu não posso ter uma experiência espiritual com o corpo. Tem que ser fora do corpo. Não, é o corpo mesmo. É ele mesmo que vai trazer, em muitos aspectos. Ele está junto, porque ele vai traduzir para a gente as nossas experiências espirituais. Porque nós vamos sempre estar conectados com esse eu interno. E nós vamos tomando consciência do corpo. O corpo ele começa a reproduzir de acordo com a consciência que nós temos dele. Ele entra numa sinergia com essa energia interna, que é do espírito, não é da mente. A mente não tem essa energia da vida, quem tem é o nosso espírito, nosso ser interno. Então, o nosso corpo ele começa a entrar numa sinergia, a se misturar com o nosso ser interno e começa a produzir energias que estão aí sendo ofertadas pelo nosso ser interno. Então, essas energias começam a ser manifestadas, né? E isso vai fazer com que o nosso sistema imunológico fique mais forte. A maioria das doenças entram quando você não está presente no seu corpo. Então, nós somos como se fôssemos aí uns zumbis, né? Nós não estamos presentes no corpo. Estamos sempre pensando em alguma coisa. Inclusive, muitas pessoas, ou melhor, né? Projetores astrais, né? Eles comentam que quando vão à noite, saem em projeção e vão nesses lugares onde as pessoas gostam muito de ir, como, por exemplo, um shopping, né? Ou esses bancos, esses lugares que as pessoas vão e ficam ali, sei lá, totalmente desconectadas de si mesmas, né? Ficam focadas em comprar ou em valores monetários ou em essas coisas, né? Muito focadas nisso. Chega à noite, elas voltam lá, elas se projetam novamente para esses locais e ficam andando como zumbis lá dentro. Todos como zumbis, eles não têm consciência deles mesmos. E estão lá, andando fora do corpo. Então, uma coisa muito importante, quanto mais presentes estivermos aqui no nosso momento, quanto mais conscientes do nosso corpo e presentes no aqui e agora, mais conscientes estaremos fora do corpo. Se a gente quer estar consciente fora do corpo, nós temos que estar conscientes dentro do corpo, vivenciando realmente essa vida, não deixando ela passar. Então, ele dá um exemplo que eu achei bem interessante, né? Dessa questão da gente habitar o corpo. A questão da gente habitar o corpo e evitar doenças, porque se a gente não está vivendo no corpo, parece que ele é um zumbi ali, né? Um morto-vivo ali. É como se tivesse uma casa e essa casa está vazia. Aí, se ela estiver vazia, muitas pessoas suspeitas ou bandidos entram lá, invadem a casa.
Então, ele faz essa comparação, né, esse paralelo com as doenças. Se nós estamos presentes, as doenças não têm como vir se manifestar, porque nós estamos presentes. Essa casa tem dono. Agora, se a gente está o tempo todo lá no passado, lá no futuro, sofrendo, chorando, com raiva, guardando mágoa, enfim, toda essa loucura que muitos de nós vivemos em certos momentos da vida, é aí que a gente fica com o sistema imunológico baixo e é aí que as doenças entram. E isso está sendo comprovado através da psicossomática, não é? O que causa as doenças? A maioria das doenças, nosso estado emocional. Tudo aquilo que a gente cria com a nossa mente e com o nosso estado emocional. Aquele processo de pensar, sentir, sem pensar e sentir, e fica naquele looping. E ficamos ali gerando as toxinas no nosso ser, e essas toxinas elas acabam impregnando os nossos corpos sutis. Essa casa está vazia, porque o dono dessa casa está ausente. Só está ali comandando os processos básicos, mas ele está ausente. E aí, as doenças se apoderam, entram. E é o que vem acontecendo no mundo atual, não é mesmo? Então, a nossa imunidade vai cair todas as vezes que nós estivermos apartados do nosso aqui e agora e não estivermos habitando esse corpo. Então, ele vai dizendo mais, né? Como fortalecer, então, esse sistema imunológico nosso? O corpo adora receber atenção. O corpo fala, ele fala com aquilo que ele manifesta. Tudo que ele manifesta é um recado para esse ser que o habita. Venha para cá, né? Venha. Estou sentindo a sua falta. Você está ausente. Volte para cá. Venha cuidar de mim. É como se o corpo fosse falando essas coisas. E quando a gente se volta para ele, e eu não estou falando aqui de narcisismo, nem de egoísmo, nem de ficar focado ali no seu ego grande, não é disso que eu estou falando. Nós precisamos, num estudo como esse, sempre termos essas ideias muito claras na nossa mente, para que isso não seja deturpado, não seja mal compreendido. Não se trata de estarmos aí enaltecendo o ego. Se trata de estarmos presentes aqui, habitando o nosso corpo físico e estarmos aqui realmente nos manifestando aqui, nesse planeta, que é o que nós viemos fazer. E nós temos que cuidar da casa que nos acolhe, desse templo que nos acolhe, que é o nosso corpo. Ele é o nosso templo. Ele nos acolhe aqui. Nós temos que ser gratos a ele. Porque o quanto ele aguenta das coisas que a gente cria, das nossas criações, que são muito danosas para ele. E aí a gente ainda acha que quando a gente fica doente, é o corpo que não presta, é o corpo que é ruim, esse corpo, eu estou aqui agora. Mas não fomos nós mesmos que criamos. Não é? Por isso, quanto mais consciência do corpo, mais forte o sistema imunológico, físico e psíquico ele estará, mais forte estarão, né? E mais eficaz, então, será a nossa autocura. Então, olha aí o processo de autocura. O autoamor tem tudo a ver com a autocura, o autorrespeito, a gratidão a essa missão sublime desse corpo que veio da natureza para nós. Exercer um papel muito importante. Nós temos que ser muito gratos.
Continuando, quanto mais forte o sistema imunológico psíquico, mais protegidos estamos dos campos de força negativos, mentais e emocionais dos outros, que são muito contagiosos. Então, nós estamos rodeados de campos psíquicos alheios a nós. Muitos desses campos psíquicos são adoecidos. E quando nós estamos adoecidos também, os iguais se atraem. Nós acabamos atraindo isso, acabamos absorvendo, e a nossa negatividade acaba sendo potencializada com a negatividade alheia, desses campos energéticos que são atraídos para nós, por nós mesmos. Então, se nós mantemos esse nosso sistema imunológico psíquico forte, nós conseguimos evitar tudo isso e evitar doenças. Porque o que é um campo psíquico adoecido? É quando nós temos pensamentos negativos o tempo todo, deturpados, distorcidos. Não somos flexíveis em nenhum momento. Não aceitamos o que o outro é. Queremos colocar o outro, fazer com que ele caiba no nosso universo, sendo que cada um é um, com sua visão, com seu mapa de mundo, com as suas crenças, com aquilo que acha real, inclusive nós. Aquela história da gente sempre ter razão em tudo, e precisar ter essa bendita razão, e nos matarmos com isso. A gente não sabe soltar tudo isso e deixar ir. Porque se a gente solta tudo isso, e a gente só é, o que nós precisamos provar para quem quer que seja? Nós não precisamos provar nada. Nós não precisamos ser unanimidade. Nem todos vão gostar de nós. E para que a gente precisa que todos gostem? Cada um é um ser. Basta que a gente esteja totalmente em conexão com o nosso ser real. E que a gente cada vez mais consiga nos manifestar no agora. Cada vez mais. Apesar de termos aí toda essa atividade frenética da nossa mente, mesmo assim, o nosso ser interior se manifesta em alguns momentos, em frações de segundos. E ele se manifesta. E são momentos preciosos que a gente tem de paz. E nós podemos ter muito mais do que isso. Basta que a gente caminhe no caminho que vai ao contrário desse que a humanidade está seguindo. Aliás, hoje em dia, todos os estudos, todos os movimentos espiritualistas estão nos levando a uma mudança mental, a uma mudança de visão de mundo, de realidade. E nós precisamos enxergar isso, para que a gente não fique para trás ali, naquele ostracismo, né? Fechados em nós mesmos. Temos que observar essas coisas. Não estamos presos num passado. Nós somos seres atuais, sempre. Não existe passado, não existe futuro para o nosso ser interno. Ele é o tempo todo. Habitar o corpo eleva a nossa frequência vibratória. Vamos habitar o corpo, vamos parar de ficar flutuando por aí. Vamos estar aqui. Aí ele vai falar da respiração consciente. Uma pequena dica que ele vai dar.
Quando tiver momentos de preocupação e ansiedade, deixe que a respiração te leve para o corpo interior. Então, a respiração, esse ar que a gente respira, é o prana. O prana alimenta o nosso ser. O ar alimenta o nosso ser energético. Então, quando a gente respira, e a gente vai fazendo isso ritmado, a respiração que é diafragmática, aquela que o diafragma enche como se fosse uma bexiga, né? Ele enche e volta. E a gente vai só ali respirando, se focando nessa respiração. Esse movimento que a gente faz de focar na respiração, de colocar toda a nossa atenção nisso, vai nos ajudar nesses momentos de ansiedade, de preocupação, de tristeza, vai nos dar um alívio e vai fazer com que a gente vá direto ali, entrando em contato com o nosso eu real. E isso vai nos acalmar. Tanto que exercícios de respiração são ferramentas usadas por terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, né? Aquela pessoa que tem aquela crise de ansiedade, ela pode fazer exercícios de respiração. Eles não vão falar nada de prana, nada dessas coisas. Mas já foi descoberto que esses exercícios trazem um alívio, né? Os pacientes ou clientes, seja lá o que for, quando recebem essa orientação, eles não recebem a explicação, olha, é porque quando você faz isso, você traz essa energia, né? Essa energia do prana para dentro do seu ser, e isso faz com que você foque totalmente no seu eu interior, você entre em conexão com ele, e a sua mente fica um pouco mais quieta. Ela até tenta voltar ali. Ela tenta vir. Mas o exercício, a respiração e o foco no eu interno é muito mais forte. Então vem o pensamento, mas ele some, porque ele não tem a força naquele momento em que a gente está focando na respiração. Então, essa é uma ótima dica que ele vai trazendo para a gente, né? Ali no livro. Aí, mais um pouquinho aqui de dicas que ele traz. Ele fala do uso criativo da mente. Se precisar de usar a sua mente para um propósito específico, use-a em conjunto com o seu corpo interior. Mente e corpo interior. Sempre que for necessário uma resposta, uma solução ou uma ideia criativa, deixe de pensar por alguns momentos. Então, para de pensar. E se concentre totalmente no seu campo de energia interior. Coloque a sua atenção nesse campo de energia interior. Torne-se consciente da quietude. Não é para pensar nada, só fica quieto. Feche os olhos e entre em contato com isso que é interno. E fica tranquilo. Quando voltar a pensar, os seus pensamentos serão novos e criativos. Sempre que pensar, habitue-se a alternar, a intervalos de alguns minutos, o pensamento e uma espécie de escuta interior, uma quietude interior. Poderíamos dizer, não pense apenas com a sua cabeça, pense com o seu corpo todo. Então, nós temos que pensar com o nosso corpo todo, não só com a nossa cabeça. Nós até falamos disso nas aulas anteriores, sobre tudo que nós fazemos, nós focarmos aqui, nesse chakra cardíaco mesmo. Então, é como se fôssemos fazer as coisas da vida do dia a dia
dos momentos comuns, mas com essa participação do nosso eu interno. É ele que está fazendo. Então, é uma nova consciência que a gente vai trazendo para nós mesmos. A gente faz as coisas como se fosse realmente o nosso ser interno e vai se acostumando com essa nova ideia, com esse novo sentir. E a nossa mente vai acompanhar isso. Então, é bem interessante, né? Aí, finalizando, ele vai falar assim, sobre a arte de escutar. A arte de escutar, quando ouvir outra pessoa, não escute apenas com a sua mente, escute com o seu corpo todo. Sinta o campo de energia do seu corpo interior quando ouve. Então, é realmente você escutar o outro, né? Nós vamos escutar o que essa pessoa tem a dizer, sentir que ali tem uma nova vida, uma outra vida, um outro ser, com novas realidades, e realmente se interessar por aquele ser que está conversando com a gente e que precisa ser escutado, né? Então, é uma arte, é a arte de escutar. A maioria dos relacionamentos humanos consiste principalmente em mentes a interagir umas com as outras, a não ser em seres humanos a comunicar. Então é somente uma falando com a outra. Não tem a parte humana, né? Não existe essa comunhão dos seres humanos. Então, eu diria que nós precisamos aprender a ser humanos, nos humanizar mesmo, trazer o outro para a gente, sentir o outro, sentir aquela realidade e ter aquela reverência para aquele ser que está na nossa frente, que é uma outra consciência. Aí não se trata do que pensa, mas sim do que é, do que aquele outro ser é. Aí, finalizando, ele traz um pequeno exercício. Então, vamos agora fazer a meditação para a consciência do corpo. Vamos relaxando, soltando o corpo, fechando os olhos. Podem ficar sentados ou então deitados, como preferir. Apenas vai soltando o corpo, fazendo respirações profundas. Sente o ar entrando pelas narinas e soltando tranquilamente. Se os pensamentos vierem, deixe-os vir e ir. Não se prenda a nenhum pensamento, apenas deixe-os ir. Também não lute contra eles. Vá concentrando sua atenção às partes do corpo. Concentrando a sua atenção ao seu pé direito, tornozelos, joelhos, pé esquerdo, tornozelos, joelhos,
pernas, abdômen, braços, mãos, pescoço, rosto, cabeça, vá sentindo cada parte do seu corpo, cada vez mais. Vá sentindo essas partes o mais intensamente possível. Sinta a vida em cada uma dessas partes do seu corpo. Agora, percorra o seu corpo várias vezes, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, como se fosse uma onda. Vá percorrendo da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E esse movimento continua como se fosse uma onda, muito suave. Agora, sinta o corpo inteiro como um só campo de energia. Sinta-o pulsando e vivo. Não se prenda a pensamentos. Foque totalmente na consciência do corpo. Vá se enchendo dessa energia, trocando com o ambiente, sentindo a vida pulsando em seu ser. Aos poucos, pode ir voltando tranquilamente, cada vez mais presente aqui, no aqui e agora. E pode abrir os olhos e faça uma respiração profunda.